de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, hoje, dia 29 de agosto, a igreja celebra a memória do martírio de São João Batista. São João Batista que é comemorado 2 vezes na liturgia da igreja. Dia 24 de junho, quando se celebra a natividade, o nascimento de João Batista, e no dia 29 de agosto, que é o dia do seu martírio. E a segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, no dia de hoje, nos traz um texto que é tirado das homilias de São Beda, venerável presbítero. Esse texto é do século VIII da nossa era cristã e traz na liturgia das horas o seguinte título: Precursor de Cristo no nascimento e na morte. Ouçamos então com bastante atenção e piedade essa palavra da igreja que nos é dirigida no dia de hoje, que é catequese e instrução para a nossa vida. O santo precursor do nascimento, da pregação e da morte do Senhor, mostrou o vigor de seu combate, digno dos olhos divinos, como diz a Escritura. E se diante dos homens sofreu tormentos, sua esperança está repleta de imortalidade. Temos razão de celebrar a festa do dia do nascimento daquele que o tornou solene para nós por sua morte e o ornou com o róseo fulgor de seu sangue. É justo venerarmos com alegria espiritual a memória de quem selou com o martírio o testemunho que deu em favor do Senhor. Não há que duvidar, se São João suportou o cárcere e as cadeias, foi por nosso Redentor, de quem dera testemunho como precursor. Também por ele deu a vida. O perseguidor não lhe disse que negasse a Cristo, mas que calasse a verdade. No entanto, morreu por Cristo. Porque Cristo mesmo disse: eu sou a verdade. Por conseguinte, morreu por Cristo, já que derramou seu sangue pela verdade. Antes, quando nasceu, pregou e batizou. Dava testemunho de quem iria nascer, pregar, ser batizado. Também apontou para aquele que iria sofrer, sofrendo primeiro. Um homem de tanto valor terminou a vida terrena pela efusão do sangue, depois do longo sofrimento da prisão. Aquele que proclamava o evangelho da liberdade e da paz celeste foi lançado por ímpios às cadeias, foi fechado na escuridão do cárcere, que em vez de dar testemunho da luz, e por esta mesma luz, que é Cristo, tinha merecido ser chamado de lâmpada ardente e luminosa. Foi batizado no próprio sangue, aquele a quem tinha sido dado batizar o Redentor do mundo. Ouviu sobre ele a voz do Pai:
ver nascer a graça do Espírito Santo. Contudo, para quem tinha conhecimento de que seria recompensado pelas alegrias perpétuas, não era insuportável sofrer tais tormentos pela verdade, mas pelo contrário, fácil e desejável. Considerava desejável aceitar a morte, impossível de evitar por força da natureza, junto com a palma da vida perene, por ter confessado o nome de Cristo. Assim disse bem o apóstolo: porque vos foi dado por Cristo, não apenas crer nele, mas ainda sofrer por ele. Diz ser dom de Cristo que os eleitos sofram por ele. Conforme diz também, os sofrimentos desta vida não se comparam à futura glória que se revelará em nós. Amém. Querido irmão, querida irmã, celebrando essa memória do martírio de João Batista, ouvimos este belíssimo texto de São Beda Venerável, do século VIII, que apresenta o testemunho de São João Batista, o extremo do testemunho. Aliás, a palavra mártire significa testemunha. Literalmente quer dizer testemunha. E, na fé cristã, uma palavra atribuída àqueles que dão o mais alto testemunho. Qual é o mais alto testemunho do Evangelho e de Cristo? Dar a própria vida por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Derramar o próprio sangue por causa de Cristo. Por isso, São Beda o chama de precursor de Cristo no nascimento e no martírio, no nascimento e na morte. No nascimento vem João primeiro, para preparar o caminho do Senhor. A palavra precursor significa fazer o curso primeiro, fazer o caminho primeiro. Assim foi João Batista. Nasceu primeiro, anunciou a vinda do Messias, apresentou o Messias ao povo. Apresentou o Senhor Jesus. Foi precursor na morte também, porque morreu por causa do Evangelho, por causa de Cristo, mesmo ainda Cristo estando neste mundo, nesta terra. Não fez uma profissão de fé explícita, dizendo: eu sigo a Cristo, eu sigo Jesus, eu morro por ele. Não. Mas ele era defensor da verdade, nos lembra o texto que ouvimos. Ele era contra a mentira e censurou tantas vezes Herodes pelo seu comportamento longe de Deus, pelo seu comportamento vergonhoso, imoral, pela sua atitude desumana até de ser um traidor da fé e também um traidor da sua própria família, do seu próprio irmão. Foi censurado Herodes muitas vezes por João Batista, e isso rendeu a ele o martírio. Morreu por causa de Cristo? Sim, porque morreu por causa da verdade. Quem está do lado da verdade está do lado de Cristo.
E a verdade não é relativa, não. A verdade não é relativa. Alguns, no nosso tempo, podem dizer, mas cada um tem a sua verdade. Existem muitas verdades. Não. Para nós cristãos não pode existir mais do que uma verdade, que é Cristo mesmo. Seu evangelho, seu ensinamento. Essa é a verdade para nós. E foi por causa dessa verdade, que é Cristo, que morreu João Batista, defendendo a verdade até as últimas consequências, sendo um homem da verdade até as últimas consequências, não medindo esforços para continuar do lado da verdade contra a mentira, contra a falsidade. Por isso, podemos dizer que ele é um mártir de Cristo, sim. Derramou seu sangue por causa da verdade, por causa de Cristo. É o convite que nós recebemos hoje também, a estarmos sempre do lado da verdade, não nos deixarmos levar pela mentira, não nos deixarmos levar pela falsidade, não nos permitirmos conduzir por interesses perversos que destoam da verdade. Se queremos ser cristãos de verdade, temos que estar do lado do bem e da verdade. Que possamos então contar com a intercessão de São João Batista, que nos ensina o que devemos fazer para agradar a Deus. Estar do lado de Cristo, estar do lado da verdade. E hoje, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a colocar-se comigo na presença da Mãezinha do Céu, da Mãezinha querida, da Mãe de Deus e nossa Mãe, Maria Santíssima. Ela que tanto agradou a Deus aqui na terra e que continua agradando e adorando o Senhor lá na eternidade, é nossa intercessora. Peçamos então a Nossa Senhora nessa oração também a capacidade de sermos homens e mulheres da verdade, somente da verdade. Que a intercessão de Maria nos fortaleça mais e mais no caminho da fé, nos ajudando a ser realmente pessoas segundo Deus e não segundo as coisas desse mundo, segundo os interesses de Deus e não segundo os nossos próprios interesses, se não estiverem alinhados aos de Deus. Peçamos então a Nossa Senhora, colocando em suas mãos nossos pedidos, preces e agradecimentos para que ela conduza até Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Desejo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que tenha um dia abençoado, cheio do amor do Senhor. Que cada pessoa que você encontre no dia de hoje, seja ela reflexo de Cristo na sua vida. E não perca a oportunidade de fazer o bem. Não perca a oportunidade de estar cada vez mais conectado a Cristo pela prática das boas obras. Que seja um dia também de preparação para o dia do Senhor, que nós vamos celebrar amanhã. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã.
abençoe-vos por intercessão de São João Batista, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.